com facilidade demais. Foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto... Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... Pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Mas pedindo crítica. Nem leva a sério. É emoção. E teve torcedor pedindo a cabeça do Felipe Luiz só porque o Flamengo perdeu na Libertadores para o Central Córdoba. Isso é inacreditável. O Grêmio não entrou em campo e o Flamengo poderia ter metido até uns 4 gols, essa é a verdade. Mas o que muitos se questionam é, será que o Felipe Luiz vai priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar a Libertadores meio que de lado? E após a vitória do Flamengo contra o Grêmio, a imprensa esportiva rasgou elogios ao time do Flamengo. Anteriormente, muitos estavam questionando o trabalho do Felipe Luiz porque o Flamengo perdeu em casa dentro do Maracanã lotado contra o Central Córdoba. Lembrando que perder também faz parte do futebol e muitos se questionam, será que o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar de lado a Libertadores da América? O Grêmio hoje praticamente não entrou em campo e poderia sim ter sido uma goleada. Vamos acompanhar aqui e ver o que a imprensa esportiva falou da grande vitória do time do Flamengo, que nesse exato momento, o Flamengo se encontra na primeira posição do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Vamos acompanhar e ver o que eles falaram sobre o Flamengo. O Flamengo somou mais 3 pontos no Brasileiro, tem 7 já na classificação, sendo que 6 deles conquistados fora do Maracanã. Começou o Brasileiro empatando com o Internacional, um jogo muito esperado, muito brigado. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, apesar de ter saído atrás. Depois bateu o Vitória e hoje, com facilidade demais, bateu o tricolor gaúcho, o Grêmio. É isso, o que você tem a dizer pra gente a respeito de mais uma vitória do Mengão? Transesporte, eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, o que você Vitor. chama de... O jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava. Minoria. Que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Mas pedindo crítica. Nem leva a sério. É emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá, pum. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas o torcedor minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas com o time que entrou em campo dava pra ganhar. Não dava pra ganhar com o Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são técnicamente... Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim, muitas outras coisas na vida. Não é só isso, futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, já chamou o Jorge 500 Jesus. chances de gol e tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é que ele não precisava fazer um jogo o Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada, hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que aquela Se não vitória... ganha do Grêmio no Sul. Isso.
Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu tô chamando ela de irretocável. Não, mas a minha vírgula não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e, em alguns lances, pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos, ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite, também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Felipe Luiz flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é uma característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate que não fazia 1. Exatamente. O debate já é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas você tem que apresentar o argumento técnico. Mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí. É o Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é bem verdade que muitas pessoas não gostaram, principalmente a torcida do Flamengo, não gostaram da atuação do Flamengo na Libertadores da América, aonde foi um vexame. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, que não era um time tecnicamente, podemos dizer assim, que superior ao time do Flamengo, essa é a verdade. É um time que estava estreando na Libertadores da América e o Flamengo, juntamente com o Felipe Luiz, perde para o Central Córdoba dentro do Maracanã. E muitas pessoas, quando aconteceu esse jogo, pediram a cabeça do Felipe Luiz, ou seja, pediram a demissão do técnico Felipe Luiz. Mas a verdade é que essas pessoas falaram isso talvez no calor da emoção. Quem é torcedor não quer ver o time perder, quer que o time ganhe tudo, só que as coisas na prática não acontecem bem assim. Sabemos que o Felipe Luiz tem qualidade e a questão é, será que ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar de lado a Libertadores da América? A gente viu hoje no jogo contra o Grêmio, o Flamengo impôs, o Grêmio praticamente não entrou em campo, a Arrascaeta deitou, fez 2 gols, garantindo assim a vitória do time do Flamengo, que avança nesse jogo e garantindo aqui os 3 pontos, né? É importante ressaltar que o Flamengo estava praticamente com a força total e contra o Central Córdoba, o Flamengo não estava com seu elenco em sua força máxima. Por isso que eu falei, muitas pessoas ficaram revoltadas ali com a atitude do Felipe Luiz em não colocar o time em força máxima no campeonato da Libertadores da América. E nesse jogo a gente viu um Flamengo totalmente diferente. Cara, se você viu o jogo, você sabe o que eu tô dizendo. Eu acompanhei e vi que o Flamengo sim poderia ter feito mais gols. Um jogo muito bom do Michael, que tentava ele ficar chutando ali fora da área. Foi um grande jogo dele. E o que falar do Arrascaeta? Cara, a qualidade do Arrascaeta é surreal. É um cara que, tipo, quando ele tá jogando, ele consegue ditar o ritmo do jogo e assim vai fazer ele e o Flamengo jogar muito melhor. Eu sei que o torcedor do Flamengo tá muito revoltado pelaquela derrota na Libertadores da América. Sei que o Flamengo jogou em casa, a torcida esperava talvez um massacre do Flamengo, mas não foi bem isso que aconteceu. O Flamengo consegue uma grande vitória aqui no Campeonato Brasileiro contra o time do Grêmio, que não entrou em campo. Essa é a verdade. Hoje o Flamengo, se você for analisar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, nesse exato momento que eu tô vendo aqui, o Flamengo do Felipe Luiz se encontra em primeiro. Mas calma. Não vai se aperrear. O Flamengo tá em primeiro, tá empatado com o time do Palmeiras, que jogou ontem e
acabou com o time do Corinthians. O Flamengo, sim, se encontra na primeira posição, mas vamos com calma, porque começou agora o campeonato, já o Juventude ganha e vai para primeiro. Então essas coisas aqui no começo do Campeonato Brasileiro, é normal acontecer isso aqui. Cada rodada a gente vê um time na frente, mas isso aqui não quer dizer muita coisa não. Lógico que cada ponto, 1 ponto, 3 pontos, pessoal, é muito importante. A gente não pode estar desprezando 1 ponto, não. Até porque 1 ponto faz o time ser rebaixado e 1 ponto faz o time ser campeão. Então vamos com calma aí. E o Vasco se encontra na 4ª posição, logo abaixo vem o Internacional. E quem se encontra na zona do rebaixamento? Mirassol, Atlético Mineiro, Sport Recife e o Vitória. O Atlético Mineiro começou muito mal o Campeonato Brasileiro, com 1 ponto só, sendo que já teve umas rodadas ali ao ponto de somar ali até 9 pontos. Enfim, o Flamengo consegue uma grande vitória. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida do Flamengo, que venceu o Grêmio e venceu muito bem. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.